Flexibilidade em intervalos é um quesito técnico primordial, é um alicerce, ou seja, para um ser humano se desenvolver, uma das primeiras coisas que ele faz é andar. Vamos dizer que entender flexibilidade em intervalos é o primeiro passo para o trompetista. Depois do trompetista fazer o buzzing, entender a sonoridade, a vibração do ar, né, ele está engatinhando, está ali engatinhando. Para ele conseguir andar, ele tem que entender o que é a flexibilidade e o que é os intervalos. Por quê? Porque a flexibilidade é o calcanhar de Aquiles do instrumentista de metal, principalmente do trompetista. Você já ouviu falar disso? A flexibilidade no trompete é o calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque é o alicerce. É quem mantém Aquiles de pé. É quem nos mantém assim o mais profissionais possíveis, vamos dizer dessa forma, não só profissionalmente como músico profissional, mas um cara que toca bem de verdade. Uma das primeiras coisas que ele tem que fazer, um dos primeiros passos que ele tem que fazer é desbravar a flexibilidade e os intervalos. E por que eu digo para vocês que o conceito é o mesmo? Porque é o seguinte, ó, intervalos são distâncias, correto? Então, intervalos no trompete, tocar distâncias. Flexibilidade, tocar distâncias rápidas sem usar os pistos, sem movimentar os pistos. Então a flexibilidade por si só, ela vai, né, na maioria das vezes exigir que você toque sem a utilização dos pistos, tá? Que você não mexa os pistos, que você, aliás, utilize os pistos, mas sem mexer. Então você vai sempre por posições e as notas vão mudar aonde? Somente na boca. Ao contrário dos intervalos, aonde você vai mudar as notas no pisto, mas você vai ter esses saltos, a flexibilidade por si só, em 98, 99% das vezes vão ser na mesma posição, vai ser na mesma digitação. E é aí que mora um problema pra gente, trompetista. Por quê? Porque aí o controle vira 100% nosso. A gente tem que entender o controle nos nossos lábios, a gente tem que entender o controle aqui no nosso ar. Lembra que eu falei para você que tudo que é referente à sonoridade tem a ver com a língua e o céu da boca? Pois bem, a flexibilidade e os intervalos têm a ver com a língua. Enquanto na sonoridade a gente busca compreender um pouquinho mais o céu da boca, quando a gente está estudando a flexibilidade e os intervalos, a gente vai falar somente do movimento da língua. Só que esse movimento da língua, ele é incompreendido pela maioria de nós. Quase 80%, e eu digo 80% assim com muita convicção, quase 80% dos estudantes de trompete, não os profissionais, dos estudantes de trompete, estudam a flexibilidade e os intervalos da maneira errada. Por quê? Porque a gente não entende a origem do método. Se a gente pega a maioria dos métodos, vai estar escrito tu, vai estar escrito tá, vai estar escrito ti, tó, te. Mas da onde que vem essas sílabas? Da onde que vem essas sílabas? Se a gente abre, é que aqui eu acabei pegando um exercício mais para frente, né, do método, e ele já não mostra mais. Mas se a gente abre o começo do Arban, a gente vai ver que aqui tá assim, ó, tá, i, sempre tá na nota de baixo, a embaixo e o i em cima. Tá, i. A gente sempre foi ensinado a tocar desse jeito. Tá, i, aí, a. Vocês com certeza já ouviram um professor falando para vocês. Usem o A, usa o I. Quando você vai para o agudo, coloca A com a vogal I. Quando você vai para o grave, coloca a vogal A. Ai, professor, mas qual é a sílaba? Usa o tá e o ti, o tá e o ti, o tá e o ti. Vocês já ouviram isso? Porque, assim, eu diversas vezes, está escrito nos métodos, eu acabei de mostrar. Só que tá e ti, e te, e tó, e tu, e dá, e de, e di, e dó, e du, e não importa qual seja a sílaba que você está falando, são sílabas brasileiras, ou seja, aqui do nosso país. Só que o Arbans, estou falando do Arbans, um exemplo é o Arban. O Arban, ele é um método francês. Aonde que na França as pessoas falam tá? Aonde que na França as pessoas falam ti? Se a gente, né, quem bem conhece o francês, né, eu conheço pouco assim de ouvir francês, né, ao contrário do inglês que a gente tem mais o hábito de ouvir, mas o francês por si só, ele tem muito mais aqui, né,
A boca do francês, quando vai falar, sempre faz mais biquinho. E o francês, ele tende a falar aqui, ó, dessa forma aqui, né? Monsieur, esse é aqui, né? Tudo bem, pequenininho. O dá ou o tá, que tá escrito no Arban, lá na França é falado mais de biquinho. Tó, dó. E olha como isso é leve. Tó, dó, dó. Ó de biquinho, tó, dó. Tá, vamos pensar agora no A e no I. Tó, i, ó, tó, i, ó, tó, i, ó. Olha como o movimento da língua é pequeno. Tó, i, ó, tó, i, ó. Pensa no Brasil, como que o brasileiro faz? Tá, i, ai. Olha o tamanho do movimento. Tá, ia. Aí você vai estudar um tó, ti, tó, ti, tó, ti, tó, ti, tó, ti. Ó, o que vai acontecendo? Você vai deixando isso tão distante que a flexibilidade fica quase impossível. Então, você quer estudar a flexibilidade, você precisa pensar de uma maneira em que as sílabas sejam próximas. E como eu falei, não é da maneira brasileira de falar. Você tem que pensar de uma forma em que essas sílabas diminuam para ficar mais fácil. Então, ó, você tem um agudo, você tem o grave. O que você faz? Você abaixa o agudo e você sobe o grave. E aí você aproxima a distância. Então, em vez de aí, você faz oi. Anotou? Se você ainda anotou, eu vou falar de novo a maneira correta. A maneira correta de estudar a flexibilidade, de estudar os intervalos, é aproximando as distâncias. E quais são as sílabas que mais nos ajudam? É a soma, né, de vogal O mais vogal I. E não importa se você estiver fazendo tó, i, ó, ou dó, i, ó, não importa se é T ou D, né, que vai formar a sílaba, mas a vogal, quando você pensa no O, e esse O de nariz aqui, ó, O, o movimento que você faz é muito pequenininho, então fica muito mais fácil para você conseguir tocar a flexibilidade, para você conseguir tocar os intervalos.